Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e abençoe a todos nós. Hoje eu quero falar acerca de atitudes que não resolvem uma crise. E para trazer o exemplo, eu trago o que está na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 ao 33. Nós vamos ver a história de uma cidade, a qual como estavam se comportando diante de um problema tão sério. Por falar em crise, a crise ou compêndio de crises é um assunto global. Problemas se há de todos os tipos, em todos os lugares, e quando uma crise ela é vencida, vamos dizer assim, aparentemente aparece outra. Mas com a graça de Deus até a sua volta, a vida ela continua. Glória a Deus. E nesse texto aqui de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 33, relata uma forte crise que uma cidade chamada Samaria estava enfrentando naquele momento. Ou seja, ela foi cercada pelos inimigos, estava havendo grande fome. A Bíblia diz que o alimento daquela época eram 2. Uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Quer dizer, a situação era forte demais, era uma fome gravíssima e com certeza, além disso tudo, com certeza estava acrescido a tristeza, o desânimo, o medo, a mortandade desenfreada que pairava sobre os moradores ali. Quer dizer, aparentemente uma crise que não tinha solução, mas que eles sobreviveram. E nós, com a graça de Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos nos unir a Deus e vamos melhorar os nossos caminhos e as nossas ações, nos voltarmos para Deus, porque tudo Ele pode fazer, e esse é o meu maior apelo a quem me escuta. Então, quando eu vejo aqui nas Sagradas Escrituras a cidade de Samaria, que está escrito assim, versículo 25, houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e a 1/4 de um cabo de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. E quando eu vejo essa situação, eu observo 4 atitudes que a população dali estavam praticando e que os meios que eles estavam praticando não estava certo, não se resolvia coisa alguma. E o primeiro caso que eu digo neste momento é que não se resolve uma crise depositando toda a confiança na força do braço. Isso não resolve crises. Aqui no versículo 26 diz que passava o rei, o governante daquela época, e uma mulher bradou e disse: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: mas se o Senhor, o Deus do céu, não te acode, de onde eu te acudiria? Da eira do lagar? Ou seja, ele quis dizer, se o Deus do céu não está nos ajudando no momento, como é que eu vou socorrer você? Como é que eu vou ajudar? Quer dizer, eles ali estavam observando que aquilo tudo era como um juízo de Deus. Então, ali naquele momento, o governante, o rei daquela época, ele não estava podendo resolver a situação. No Salmo 20, versículo 7, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E o versículo 9 diz que o Senhor salva ao rei
e salva a todos quando clamam. Então, quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso? O que pode fazer maravilhas na nossa vida, o que pode reverter situações, o que pode, glória a Deus, repreender o mal, é o Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa que eu vejo aqui, confiar na força do braço, na própria inteligência, na própria capacidade, ou porque se tem alguma condição financeira, ou porque sabe de alguma coisa e ignorar o Senhor, é como diz em João capítulo 15, versículo 5, a última frase. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Uma segunda atitude que tomou aquela cidade de Samaria e que não resolve crise alguma é que eu vejo aqui que uma crise ela não se resolve executando atitudes desesperadas. Vamos ver aqui o que fizeram duas mulheres daquela cidade. Quando o rei, versículo 27, perguntou a elas, disse a uma delas, como eu acudiria a você? E disse no versículo 28, o que é que você tem? Em outras palavras, perguntando àquela mulher. E ela disse, esta mulher, ou seja, a amiga dela, a companheira que estava com ela ali naquele momento, disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então comemos o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, no dia seguinte, dá cá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Quer dizer, as duas estavam ali diante do rei. E quando o rei perguntou qual era o problema, elas expressaram ali algo que fizeram e que foi realmente um terror. Um canibalismo. Um ápice de desespero, de desamor, de egoísmo, de crime qualificado. O que é que fizeram? Combinaram as duas, cada uma tinha um filho e disse, olha, hoje nós vamos matar um e vamos comer. E amanhã você dá o seu outro filho e nós vamos fazer a mesma coisa. Quer dizer, uma atitude, um passo desesperado não resolve crise alguma. Nós vemos em Deuteronômio capítulo 20, capítulo 28, versículo 20 ao 21, está escrito algo muito forte. E a palavra de Deus não importa o tempo em que ela foi escrita. O que importa é que continua sendo a palavra de Deus e ela tem relevância sobre todas as gerações, sobre todos os povos, sobre aqueles que creem ou sobre quem não crê, quem aceita ou quem não aceita. A palavra de Deus, ela é soberana. E diz assim, Deuteronômio 28, versículo 20, o Senhor dizia assim, que se não dessemos ouvidos a ele, se o rejeitássemos, como também os seus mandamentos, aí ele diz, o Senhor te enviará a praga, a confusão, a ameaça de tudo que empreenderes, até seres destruído, e repentinamente irás perecer, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra a qual passas a possuir. Então, nós vemos aqui uma sentença do Senhor, uma das maldições que ele disse ao decorrer da rejeição a ele e ao decorrer da desobediência.
E o versículo 53, ele disse assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que os teus inimigos te apertarão. Quer dizer, isso aqui que o Senhor falou se cumpriu naquela época em Samaria na vida dessas mulheres. Ou seja, porque aquele povo não estavam dando ouvidos ao Senhor. Toda vez que o povo de Israel fazia isso, nós vemos que o Senhor permitia coisas terríveis quando eles rejeitavam ao Senhor. Mas quando eles se voltavam para o Senhor tinha misericórdia deles e dava vitória. Então, da mesma forma, nós hoje, o Senhor que criou o céu e a terra, ele deseja que estejamos na sua presença. Glória a Deus. Uma terceira atitude incorreta na hora da crise, que não resolve crise, é ficar apontando alguém, procurando um culpado. Isso não resolve crise. O rei daquela época, o governante, no versículo 31, ele disse assim: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Quer dizer, ele condenou o profeta, o servo de Deus, colocou a culpa nele, porque certamente achava que Eliseu poderia clamar a Deus para dar vitória a eles, e eles continuarem pecando e continuarem sem estar se voltando para o Senhor. Ele estava querendo resolver o assunto com ódio, com perseguição, apontando o profeta, porque achava que o profeta era culpado de tudo. Mas numa crise, se quisermos que o Senhor olhe para nós, se quisermos resolver alguma coisa na vida com maturidade, não é apontando os outros que vamos conseguir alguma coisa. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse, eu torno a dizer, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Romanos 3, 23 diz assim, que todos pecaram e, portanto, destituídos estão da glória de Deus. Então, somos todos pecadores, somos todos culpados. E todos nós precisamos nos aproximar do Senhor em oração, em arrependimento, se quisermos que Ele nos ajude, se quisermos que Ele, glória a Deus, venha nos ajudar, que possamos nos aproximar do Senhor. Agora, o que fazer para sair de uma crise ou como agir da forma certa numa crise? Nós vamos continuar vendo aqui nesse texto. O que fez o profeta? Versículo 32 diz, ora, Eliseu estava assentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse Eliseu, disse este aos anciãos, vede como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, feche a porta e empurrai para fora com ela. Não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Qual foi a primeira postura do servo de Deus Eliseu? É que ele procurou aquietar a alma e procurou unir-se com outros. Aqui diz que ele estava sentado em sua casa e junto com os anciãos assentados com ele, ou seja, eles estavam ali certamente com quietude na alma e buscando a Deus, a presença de Deus. E nós vemos vários exemplos das Sagradas Escrituras de que
Quando as pessoas clamavam ao Senhor, o Senhor os ouvia e dava vitória ao povo. Então, ao invés de nós pensarmos muito negativo, ao invés de estarmos nos entristecendo mais ainda e procurando meios que piorem as coisas, segundo a Crônicas 20, versículo 9, está escrito: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença, ó Senhor, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então, clamar ao Senhor, como sempre falo, não é um fanatismo, é real. É real. O Senhor que está no céu foi o que criou a terra e espera que nós, que somos feitura dele, criação dele, nos voltemos para ele. Glória a Deus. Uma segunda atitude de Eliseu, que ele agiu certo diante da crise, foi que ele estava realmente atento, concentrado no mal que ele sabia que tinha potencial para destruir tudo. Quer dizer, ali foi mandado alguém para tirar a vida do servo de Deus. Mas Eliseu enxergou além. Ele enxergou o mal. O mal que a Bíblia diz que mata, que rouba e que destrói. O mal que mata, rouba e destrói vidas, famílias, que sai por aí pairando tudo e acabando com tudo. Esse mal. Então, glória a Deus, ele viu, ele teve discernimento. E a terceira posição que tomou aquele servo de Deus, uma posição correta diante da crise, é que ele disse: fechem a porta, empurre esse que vem com mal para fora. Que nós possamos fechar a porta para todo mal, para todo desatino, para toda atitude errada. Façamos o que é bom e viável aos olhos de Deus, que agrada a Deus. Que nós possamos melhorar as nossas atitudes, os nossos atos. Que nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos nos desprender de qualquer vínculo com o mal, porque o mal atrai muitos males. Então, para um outro vídeo, eu vou explicar depois como este mesmo povo de Samaria teve vitória. Eles tiveram vitória, eles saíram daquela situação. E eu vou contar a vocês em próximo vídeo como foi que eles fizeram. E fica a minha reflexão: como vamos agir na crise? Na forma errada ou da forma mais viável e certa? Deus ajude a todos, Deus nos abençoe. Amém.